Olá! Hoje a gente vai fundo num caso que está chacoalhando o mercado financeiro do Brasil. Uma investigação tão grande, mas tão grande, que pode mudar o jeito como a gente enxerga os crimes de colarinho branco por aqui. E a grande pergunta que está todo mundo se fazendo, desde a polícia até a imprensa, é essa, né? Será que a gente está falando da maior fraude financeira da história do Brasil? Pelos números e pela dimensão da operação, tudo indica que a resposta é sim. E que números são esses? Dá uma olhada. A investigação toda, somando as duas fases da operação, aponta para um rombo que pode chegar a quase 17 bilhões de reais. É um volume de dinheiro que coloca esse caso numa categoria completamente diferente de tudo que a gente já viu. E olha, essa avaliação não vem de qualquer lugar, não. São palavras do próprio chefão da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues. Quando a maior autoridade da PF diz uma coisa dessas, a gente entende o tamanho do desafio que eles têm nas mãos. Ok, mas como é que essa investigação saiu do papel e foi para a rua? A ação da polícia foi gigantesca, super coordenada e mirou bem no coração do que eles acreditam ser o esquema. A segunda fase, que ganhou o nome de Compliance Zero, foi uma verdadeira demonstração de força. Pensa só, 42 mandados de busca e apreensão, tudo autorizado pelo STF, acontecendo ao mesmo tempo em 5 estados diferentes. Isso já dá uma ideia do alcance nacional da coisa. E quem está bem no olho desse furacão? O nome é Daniel Vorcaro, o proprietário do Banco Master. A Polícia Federal aponta ele como a cabeça, a mente por trás de toda a trama. Mas parece que o Vorcaro não estava sozinho nessa. A investigação também está de olho em outros nomes bem pesados do mercado, como os investidores Nelson Tanuri e João Carlos Mansur. A suspeita é que eles colocaram muito dinheiro no banco, numa manobra que, no fim das contas, teria servido para maquiar a situação financeira real da instituição, que não era nada boa. Tá, mas como é que a engrenagem desse esquema funcionava, na prática? De um jeito bem simples, a suspeita é a seguinte. Primeiro, o banco escondia de todo mundo que não tinha grana para pagar suas contas. Ao mesmo tempo, o dono, Daniel Vorcaro, passava os bens dele para um nome de familiares, como o próprio pai. Para quê? Para blindar esse patrimônio e impedir que ele fosse usado para pagar os investidores que foram lesados. E falando em investidores, de quem era o dinheiro que estava em jogo? É aqui que a história fica ainda mais séria, porque a gente está falando de dinheiro público. Olha só esse valor. Quase 1 bilhão de reais. E tudo isso vindo de um único investidor, o governo do estado do Rio de Janeiro. Pois é, essa dinheirama toda saiu do fundo de aposentadoria dos servidores do Rio. O dinheiro que deveria garantir o futuro de milhares de trabalhadores teria sido usado, de acordo com a investigação, para fingir que o banco estava com a saúde financeira em dia. Agora vamos ampliar um pouco o nosso foco. Porque o caso do Banco Master não é um ponto fora da curva, sabe? Na verdade, ele é um sintoma, um retrato perfeito de como o crime organizado está evoluindo no Brasil. E essa comparação é sensacional para a gente entender essa mudança. A gente lembra do assalto ao Banco Central lá em 2005, né? Uma operação física, com túnel e tudo, que levou 165 milhões de reais. Hoje, o jogo é outro. Com o notebook, o risco é bem menor e o lucro é absurdamente maior. Os criminosos conseguem desviar bilhões de reais com fraudes complexas. A escala mudou completamente. E para entender essa nova lógica, tem um conceito que é fundamental: o crime como serviço. Pensa nisso como se fosse uma terceirização da atividade criminosa. O próprio diretor da PF explica que lavar dinheiro, por exemplo, hoje em dia não é mais coisa de uma facção só. Virou um serviço especializado que está aí no mercado para quem quiser contratar. Corruptos, traficantes, contrabandistas, qualquer um que precise limpar um dinheiro sujo. E com o crime mudando de cara desse jeito, a estratégia da polícia também precisou se reinventar, né? O foco agora é outro. E essa nova abordagem já está dando resultado, viu? Os valores de bens apreendidos do crime organizado deram um salto. A PF já reportou 6 bilhões e meio de reais em 2024. E a meta é bater os 10 bilhões em 2025. Ou seja, é um ataque direto no poder financeiro dessas organizações. E essa frase do diretor-geral da PF resume tudo de forma perfeita. A estratégia agora não é mirar só o crime que a gente vê na rua, mas principalmente o crime invisível, que acontece nos escritórios, no tal andar de cima, onde estão as cabeças que comandam e financiam toda essa estrutura. E isso tudo deixa a gente com uma baita reflexão no final. Se o crime evoluiu, virou um negócio de alta tecnologia que movimenta bilhões, a pergunta que fica é:
como a justiça e a sociedade se adaptam para combater isso. Como a gente garante que a conta chegue não só para os executores, mas principalmente para os poderosos arquitetos por trás de tudo isso?